Salve galera, beleza? Tudo bem? Stormer na área para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado financeiro, passar algumas informações que podem ser úteis para os amigos. Recentemente um amigo meu me perguntou assim: Stormer, o que é esse negócio de Petrobras 3, Petrobras 4? O que é essa Lili 34? O que são essas coisas que eu não sei? Por que algumas têm código 3? Por que tem outras código 4? Por que tem algumas que têm código de 34? E por que algumas têm código de 11? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema específico para poder, então, esclarecer as dúvidas dos amigos. Em primeiro lugar, as ações no Brasil, existem dois tipos de ações no Brasil. As ações ordinárias e as ações preferenciais. Tá. Quando a gente fala de ações ordinárias, não quer dizer que é ordinária de vagabundo. A gente quer ordinária basicamente porque ela é por ordem, tá? As ações ordinárias, de fato, elas são ações que elas dão direito da pessoa votar na assembleia da empresa. Então, de tempos em tempos, as empresas fazem assembleias para deliberar algumas estratégias. E quem tem ações ordinárias pode votar em cima dessas decisões, obviamente, que com a quantidade percentual das ações que ele tem. Então, a ação ordinária dá o direito de voto em assembleia. Enquanto que a ação preferencial, quando você compra uma preferencial, você não está comprando o direito de votar na assembleia. Você está comprando uma ação que te dá um pouquinho mais direito de dividendos que a ação ordinária. Então, a preferencial te dá uma preferência para a distribuição de dividendos. A ordinária te dá a possibilidade de votar na assembleia. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: Stormer, eu não tenho nenhum interesse de votar em assembleia, eu quero saber ganhar mais dividendo. Então, por que eu compraria uma ordinária? Bom, entender essa dinâmica vai ser importante na medida em que você estiver observando a fusão, a compra e a aquisição de uma empresa por outra. Digamos que eu tenho uma empresa e a minha empresa tem ações ordinárias e preferenciais em mercado, e você quer comprar a minha empresa. Você automaticamente vai colocar ordem de compra em qual tipo de ação? Qual tipo de ação que você vai ter que comprar para realmente ser dono da minha empresa? Você vai ter que comprar as ações ordinárias. Então, na eventual possibilidade de uma fusão, aquisição de uma outra empresa, as ações que mais sobem são as ações ordinárias. As ações preferenciais, às vezes, até chegam até a cair. Por quê? Porque aquela empresa sendo comprada provavelmente não vai distribuir dividendos tão cedo. Então, é um dos raros momentos em que as ações ordinárias andam em direções opostas das ações preferenciais, quando acontecem compras e vendas dessas diferentes empresas. Então, isso já é uma informação importante. Qual a diferença de uma ação ordinária para uma preferencial e quando que é mais interessante comprar a preferencial ou uma ordinária em si. Bom, as preferenciais, via de regra, elas vão ter as 4 letras iniciais e o número 3 logo a seguir. Essas serão as ordinárias. As preferenciais, nós vamos ter 4 letras e em seguida o número 4. Então, aqui nós estamos vendo as ações ordinárias da Petrobras. Elas não têm tanta preferência na distribuição de dividendos, mas ela é ordinária porque ela é a 3. No caso, uma Petrobras 4 é a ação preferencial da Petrobras, como nós estamos vendo aqui, como a gente está vendo aqui. Então, nesta situação, entendendo isto, nós imediatamente já olhamos aqui a situação e percebemos, ok, então se eu estou vendo aqui que isso é uma preferencial, ela vai me distribuir mais dividendos, mas ela vai ter o quê? Ela vai ter realmente menos direito de votar na Assembleia. Tá. E o que são, Stormer, o que são especificamente a tal das ações que terminam com 11? Por exemplo, uma TAE 11. Bom, a TAE 11 ela é basicamente uma ETF. O que é uma ETF, Stormer? Ela é um pool de ações. Então, na verdade, quando você compra uma TAE 11, você não está comprando nem uma preferencial e nem uma ordinária.
Você está comprando um pool de ações desta empresa, que pode às vezes ser composto, por exemplo, por 3 preferenciais e 2 ordinárias, ou eventualmente 5 ordinárias e 3 preferenciais, vai depender da composição desta ETF em si. Então, quando termina em 11, é uma ETF que é um pool de ações. Por exemplo, a BOVA11, acho que todo mundo conhece aqui. BOVA11 é uma ETF da Bovespa. Então, era um pool de ações que representa o índice Bovespa. Por exemplo, IVVB11 é uma ETF que representa o S&P 500, as 500 ações que compõem o S&P 500. Então, terminando em 11, é uma ETF. DIVD11 é uma ETF que paga dividendos, no caso, de empresas altamente pagadoras de dividendos. Gold 11 é uma ETF de ouro. Então, são ETFs, ok? E por último, aqui no Brasil, ainda teremos as BDRs. As BDRs, elas têm um número final em 34. Então, se tu pega, por exemplo, uma Apple 34, isto é uma BDR da Apple. Tá, mas o que é uma BDR, Stomer? Vamos lá. Existem algumas ações brasileiras, por exemplo, como a Vale, do Rio Doce. Aqui nós estamos olhando as cotações da Vale, não no Brasil. As cotações das ações da Vale do Rio Doce negociadas lá na NYSE. Então, as ações brasileiras que negociam nos Estados Unidos recebem o nome de ADR, American Deposit Receipt. Seria recibo de depósito na América. Então, uma instituição estrangeira veio aqui no Brasil, compra, vamos lá, 30 milhões de ações da Vale, transfere essa custódia dessas ações lá para os Estados Unidos, faz um depósito dessas ações lá e emite um recibo que vai ser operado na Bolsa Americana. Dessa maneira, o estrangeiro daí pode operar as ações da Vale. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Instituições brasileiras vão lá no exterior, compram ações da Apple, então compram um pool de ações da Apple. Estou falando da Apple, mas tem várias, tá? E aí trazem essas ações para cá, depositam essas ações em custódia, emitem recibos dessas ações e nós temos daí a possibilidade de comprar recibos que tem como lastro ações de Apple. No caso aqui, a Apple também tem para Google e assim por diante. Então, todas as empresas que fazem parte do cenário de BDRs, aqui, por exemplo, Advanced Auto, Albemarle, Advanced MIC, Applied Mate, AstraZeneca, Apple, Everv, Adobe, Amazon, Airbnb, todas elas são BDRs, ou seja, recibos de ações dos Estados Unidos que podem ser operados na Bolsa Brasileira. Vantagem disso. Cara, se quiser comprar uma BDR da Berkshire, no caso, que é a empresa do Warren Buffett, tem a BERC 34 aqui, você vai gastar R$141, você vai ter uma cota da Berkshire. Uma cota de ação da Berkshire. Então elas são negociadas unitariamente, o que é uma grande vantagem. É uma grande vantagem porque o valor nominal fica muito mais baixo. Elas distribuem dividendos, algumas delas, sem dúvida alguma. E você está colocando seu dinheiro então em cima de ações de empresas que negociam no mundo inteiro com um market share muito maior que o market share do Brasil. Tem uma série de vantagens em trabalhar realmente o cenário de BDRs. Então toda vez que você olhar 4 letrinhas de número 34 depois, você já sabe que é um tipo de BDR. Não é uma ação do Brasil, não é uma ação de uma empresa brasileira, provavelmente é uma ação de uma empresa do exterior, que é negociada aqui em bolsa através de um recibo, certo? Bom, então eu espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante para os amigos e que tenha trazido informações que valham a pena. E se vocês gostaram, compartilhe com os amigos de vocês que estão começando a aprender sobre o mercado financeiro, sobre B3 e as coisas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil para tentar investir um pouquinho melhor. Um abraço, pessoal. Nos vemos em 2025.